Abençoamos a Priscila, o Enzo, o Elias, toda a casa dele que tem servido ao Senhor. Obrigado pela vida dele, que o Senhor fale por meio dele e também nos dê corações dispostos a receber, absorver, se submeter e obedecer aquilo que ouvimos. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu pastor. Deus abençoe. Por isso, já vou agradecendo ao pastor Tarcísio, que tem sido paciente, tem me instruído. E nessa semana eu estava jejuando sobre algumas coisas, entre as quais estava um tema sobre o qual o pastor falou comigo. E hoje, pela boca de um dos nossos profetas, que eu quero honrar aqui também, que é o nosso irmão Cláudio, irmão diácono Cláudio, o Senhor confirmou a palavra do pastor Tarcísio, me instruindo. E por que estou falando isso? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. E esta também é a nossa palavra de hoje. Nosso encerramento da série é sobre isso. O Senhor é aquele que é, que era, que há de vir, imutável. Mas nós, perante Ele, precisamos estar sujeitos para sermos aperfeiçoados. E com isso a gente vai para a nossa palavra, que está lá em Malaquias, capítulo 3. Vamos para Malaquias 3. Um versículo só. Hoje vamos ser desafiados em versículos diferentes, em dois livros diferentes. Malaquias 3, versículo 6. Vou falar para vocês, não meio é corrigida e fiel. Porque eu sou o mesmo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Porque eu sou o mesmo, nosso Deus imutável. E agora nós vamos fazer um paralelo desta palavra com uma outra que está lá em Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento, Hebreus, o último capítulo de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Olha só, a mesma coisa sendo dita no final do Antigo Testamento e ali no Novo Testamento. E há uma conversa assim, evidente entre os dois textos. Evidente. Malaquias, ele está trazendo uma palavra para um povo que está falido, gente. É uma tristeza o momento em que Malaquias está. Malaquias, ele não só é o apocalipse, digamos assim, do Antigo Testamento, né? Assim, ó, acaba aqui. O Antigo Testamento acaba aqui, tanto do ponto de vista cronológico quanto na nossa organização da Bíblia. Mas olha só, gente, o que tinha acontecido até ali com o povo de Deus, um povo que tinha sido escolhido, olha só, que honra, um povo escolhido a partir de um homem que é Abraão. Esse povo é tratado, esse povo é tirado da escravidão, esse povo ganha de presente uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, lá no Levante, né, no Oriente Próximo. Esse povo vira as costas para o Senhor. Uma parte desse povo cai no cativeiro dos assírios, outra parte do Senhor cai no cativeiro dos babilônicos. Aqueles que caem no cativeiro dos babilônicos são trazidos de volta, agora esperamos assim, corrigidos. Olha só, eles aprenderam que eles viraram as costas para o Senhor. Aprenderam quais foram os erros deles, aprenderam como eles foram idólatras, como eles foram egoístas, como eles não tinham amor ao próximo. Tudo aquilo que eles professavam da palavra do Senhor, eles não cumpriam. Era mera religiosidade. Então eles ficam 70 anos sendo tratados, voltam, podem reconstruir a cidade de Jerusalém que tinha sido destruída, reconstruir o templo que tinha sido destruído, e tudo de novo. De novo idolatria, de novo egoísmo, de novo cada um vivendo só para si, em torno do seu próprio umbigo, viúvas esquecidas, órfãos esquecidos, juízes recebendo propina. Muito parecido, hein? Parecido, né, com os tempos que vivemos? Só que olha que lástima, dentro do povo de Deus. E então o Senhor começa a trazer uma palavra de correção. O Senhor termina todo o trabalho que Ele fez com aquele povo no Antigo Testamento, fazendo uma palavra de correção. Primeiro, relembrando da fidelidade dEle, porque o Senhor é fiel. Nós cantamos aqui hoje, né? O Senhor é fiel. Infiéis somos nós, que nos esquecemos do Senhor muitas vezes, nos rebelamos contra o Senhor muitas vezes e viramos as costas e temos os nossos próprios interesses. E muitas vezes o Senhor com paciência vem e nos traz de volta para que estejamos centrados. Mas Ele é fiel e Ele começa Malaquias
reforçando o amor dele pelo povo. Olha que coisa mais linda. É um Deus que vem para corrigir, mas ele começa a correção reforçando o amor, que sirva de lição para nós todos, hein, que somos pais, avós, padrinhos, né? Precisamos, padrastos, precisamos corrigir em amor. Primeiro reforça o amor e depois a lenha. E aí o Senhor traz a palavra falando assim: olha só, olha que situação, vocês são só religiosos. Vocês estão aqui no meu meio, naquele período do Antigo Testamento, em que o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado pelos pecados das pessoas. Como era feita a expiação dos pecados? Pelo sangue dos animais. E havia regras para levar esses animais. Não era qualquer animal, você escolhia o melhor animal que você tinha. E na verdade o povo estava lá escolhendo o piorzinho. Sabe aquele assim, esse aqui está meio coxo, esse aqui que vai. Esse animal aqui que parece que é cego, né? Esse aqui, leva esse aqui lá que os outros eu guardo para mim. E veja só, a adoração estava neste ponto, que também é muito parecido com o que vivemos hoje com a igreja, né? Depois que a gente trabalhou o dia inteiro, depois que a gente fez, para aqueles que fazem, que não é o meu caso ainda, academia, né? Como vocês podem ver, né? Nitidamente, faz academia, faz todos os seus interesses, não preciso organizar minhas coisas, preciso preparar meu dia para amanhã, agora eu vou espairecer, vou ver minha notícia, vou ler meu jornal, deixa eu dar uma rolada aqui na minha timeline, nas minhas redes sociais. Agora que eu já estou morrendo de sono, deixa eu fazer aqui uma devocionalzinha para o Senhor. É a mesma coisa que entregar o animal coxo, o animal cego. É o pior que você tem. Você está entregando o pior que você tem para o Senhor. Assim, é o resto do resto do resto. E o povo estava assim, em Malaquias, no período de Malaquias. Malaquias também é usado como boca do Senhor para falar assim: olha só, não só o povo todo está nessa situação, os maridos estão uma lástima. Maridos que escondem a violência que praticam contra as esposas com a roupa. Maridos violentos. Maridos que, não gosto mais dessa, vou trocar para outra. Eu não gosto mais dessa, vou trocar para outra ainda. Maridos divorciadores, maridos desquitadores. Olha a situação. Que situação estava esse povo? Os próprios pastores da época, o equivalente aos pastores da época, eram os levitas. Os levitas, de mal a pior, meros religiosos. Eles não eram homens pios. Eles não eram homens que tinham amor pela sua comunidade. Eles não eram homens que estavam ali realmente dedicando a sua vida para que a comunidade fosse edificada. Eles eram homens que queriam se edificar, servindo-se das suas comunidades. E nós estamos aqui no capítulo 3 de Malaquias, neste contexto. Capítulo 3 é já caminhando para o final de Malaquias, que é um livro curto, de 4 capítulos, e o capítulo 3 começa com o Senhor já anunciando o Novo Testamento. Como que se abre o capítulo 3? Falando sobre João Batista. Depois vocês vão poder ler lá em detalhes, voltem lá em Malaquias, começo do capítulo 3, aquele que vem para preparar o caminho. Olha só, não deu certo, né? Com vocês, povo de Deus, não deu certo. Mas como o Senhor não muda, Ele é o mesmo e Ele não muda, e Ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir, e vice-versa, Ele vai cumprir a sua palavra e todas as suas promessas feitas através de Abraão. Aquela aliança que Ele fez no Antigo Testamento, quando Ele chamou Abraão, para partir de Abraão levantar um povo, Ele vai cumprir agora através de Jesus, que virá humanado, vai descer. Olha que trabalho de humildade. Descer a nós para se humanar como um judeu e ali cumprir a promessa do grande Messias que viria, que estava sendo esperado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Lembre-se que lá em Gênesis, já com a resposta do Senhor ao pecado, qual é? Dizendo que um dia viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, já estava prometido. Em Malaquias, está dizendo aqui, olha só, virá aquele que preparará o caminho do Senhor e começa a dizer, ele vem para ser como um fogo purificador. O fogo que trabalha com ouros, o ourives. É este fogo. É este o fogo que é o Senhor. E o que faz esse fogo? Veja, o Senhor não muda, mas Ele quer nos mudar, certo? É o nosso tema. É o nosso tema da nossa pregação, desse nosso mês de pregação.
ele precisa nos mudar. E o que acontece quando você pega o mineral valioso, como o ouro e a prata? Você precisa purificá-lo. E você precisa colocar onde? No fogo. Vai doer, né? Ser purificado, ser tratado, vai doer. Vou trazer aqui um exemplo que eu recebi agora fresquinho pela boca do nosso profeta ali. Segurar a espada. Tem um lugar certo para segurar. Até a espada, e a palavra de Deus também é espada, tem um lugar certo para segurar. Se você segura ela pela lâmina, você vai se cortar com ela. Ao invés de ferir com ela, ao invés de ferir as trevas, certo? Você precisa segurá-la no lugar certo, você precisa segurá-la pelo cabo. E veja, dá trabalho você ser corrigido. Dá trabalho ser corrigido. Quantas pessoas se convertem e começam a murmurar contra o Senhor? Porque elas têm uma visão que vem de outras religiões. Nós vivemos em um país onde existe uma liberdade religiosa e nós temos contato, né, com pessoas de muitas religiões diferentes. Em algumas religiões, como que as pessoas lidam com Deus? Com os falsos deuses, né? Com Deus com D minúsculo, não com o verdadeiro e único Deus. Bom, eu tenho os meus desejos, eu tenho a minha própria agenda e eu quero passar a minha própria agenda. Então eu vou até Ele para que Ele satisfaça os meus desejos. Este aí do mundo espiritual, seja quem for, né? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem quem está do outro lado do mundo espiritual, nessas religiões, ele se sujeite à minha vontade. Eu quero um trabalho melhor. Eu quero trocar de carro. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Atenda-me. E aí a pessoa faz lá os seus trabalhos para ela ser atendida. Ou seja, a pessoa vai como um Deus perante o mundo espiritual para dizer: submeta-se à minha vontade. Nós com o Senhor não é assim. Ele é Deus. Submetamos-nos nós à vontade dele. E para submetermos-nos à vontade dele, ele vai precisar fazer uma obra de aparar o que não está bom, certo? E dói aparar muitas vezes, né? Abrir mão, abdicar daquilo que não está bom para nós. Às vezes nós somos apaixonados por coisas pecaminosas, né? Às vezes nós temos muito prazer em coisas pecaminosas e vai doer tirar. Aquele, como é o meu caso, que já foi um alcoólatra, eu sou um ex-alcoólatra, dizem que nem existe um ex-alcoólatra, né? Mas para Cristo existe. Nos alcoólatras anônimos, fala: olha, você nunca pode dizer que é um ex-alcoólatra, porque você sempre é um potencial alcoólatra. Mas é porque eles não conhecem a Cristo. Porque em Cristo, a ex-alcoólatra, a ex-tabagista, toda sorte de pecado, a gente deixa para trás. E olha só, largar é uma coisa muito difícil. Você está tão apegado no seu vício que ele produz substâncias químicas no seu corpo, que você vai vivendo dessas substâncias químicas, né? Dessa recompensa, esse sistema de recompensa. E isso é assim para muitas outras coisas, não é só assim para as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Toda sorte de pecado vai nos viciando no pecado, porque é a nossa própria vontade, é a nossa própria satisfação sendo feita. E o que diz o Senhor? Eu vou pegar vocês, ali em Malaquias 3, e vou extrair daí levitas perfeitos, que não são esses. O Senhor traz umas imagens pesadas e difíceis. Ele fala assim: sabe todas essas festas que vocês me apresentam? Porque no Antigo Testamento havia muitas festas. Era necessário celebrar muitas festas, que era o jeito de o Senhor tratar com aquele povo, que era um povo jovem, né? E o Senhor trata aqueles a quem ele chama de fora como bebês, é como se ele estivesse adotando bebês. E ele começa a tratar de maneira muito concreta. Então ele fala assim: ó, você vai fazer uma festa aqui para você celebrar suas colheitas, para que você lembre de agradecer pelo que você tem. Você vai fazer aqui uma outra festa que vai ser uma celebração na qual você vai ser expiado dos seus pecados, para você lembrar que você é cheio de pecados e que você precisa de mim para expiar. E o Senhor vai fazendo ali, vai trazendo as festas e vai lembrando: ó, vou lembrar você que você era escravo, que você agora é livre, porque eu levantei a minha mão contra aqueles que te escravizavam. Então você vai lembrar aqui, ó, a festa da sua libertação, que é a Páscoa. O Senhor vai fazendo festas. E sabe o que o Senhor fala para os levitas nesse mesmo contexto do capítulo 3 de Malaquias, em que o Senhor diz: porque eu não mudo? Ele diz assim: eu vou pegar o esterco das suas festas, olha que linguagem forte, e vou passar no rosto de vocês. Sabe por quê? Isso que vocês estão me dando, achando que estão me cultuando, é esterco. Não quero, não recebo, não aceito, porque eu sou o mesmo. A mim toda a glória, diz o Senhor. E olha só, essa gente religiosa estava lá enfiada. Quantos de nós não conhecemos aquelas pessoas que às vezes estão no nosso meio, enfiadas no nosso meio, mas você olha a pessoa e fala: gente, mas a pessoa não muda, né?
Passa ano, entra ano, sai ano, parece que a pessoa está com o mesmo pecado, com essa pessoa há 20 anos, parece que o mesmo pecado, aquelas mesmas mentirinhas continuam lá, parece que a pessoa não está sendo tratada, né? Está aqui, está dentro, mas não está sendo tratada. E o Senhor diz que é assim mesmo. O Senhor tem o joio e Ele tem o trigo. Ele mistura tudo e vai no dia de fazer a colheita, vai colher os dois juntos, cada um para um destino, o joio para um lado, o trigo para o outro. Ele usa outras imagens, o bode e as ovelhas. E nós precisamos nos policiar. Como essa é uma palavra difícil do Senhor, nós precisamos nos policiar. Somos nós cordeiros do Senhor ou somos bode? Nós somos trigo precioso que alimenta, enviados para alimentar as nações através de nós, para que nós sejamos o sal da terra, ou nós somos o joio, que só temos a aparência de que alimentamos, mas não alimentamos nada. Saímos e não levamos conosco o alimento do Senhor. E o Senhor estava confrontando os seus. Veja, por quê? Porque Ele odeia? Não, porque Ele ama. Porque o Senhor corrige a todos quantos Ele ama. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, glórias a Deus. Eu amo quando o Senhor está me corrigindo, porque é uma das provas do amor dele. Vejam, se relacionar com o Senhor também é conviver com Ele, conhecer como Ele age. E quando estamos sendo corrigidos, nós temos a certeza de que somos amados. O pastor falou aqui na oração que ele fez aqui na abertura, falou assim, não independe se eu me sinto ou não me sinto. Eu sei que eu sou amado, mesmo quando eu estou sendo corrigido. E agora, olha só, o Senhor está dizendo, povo de Deus, eu vou fazer uma obra tal agora, uma obra tal, que eu vou extrair a prata puríssima. Eu vou extrair o ouro puríssimo de vocês. Eu vou fazer isso. E se a gente continua lendo até o próximo capítulo, ele diz, vai raiar o sol da justiça, sol abrasador sobre vocês. E ele conclui o livro de Malaquias, lá no finalzinho, dizendo que ele vai enviar o profeta Elias. E nós não precisamos interpretar o que está sendo dito ali com muitas mirabolâncias, porque Jesus já interpretou para nós. Jesus, quando desce do Monte da Transfiguração, já conta para Pedro, Tiago e João que Elias já tinha vindo. Quem era Elias? Era João Batista, aquele que tinha vindo para preparar o caminho. E nós precisamos nos sujeitar a termos o caminho preparado para que venha o Senhor, e também precisamos nos sujeitar para que nós preparemos o caminho para que venha o Senhor. O pastor também falou aqui sobre advento. Jesus já teve um primeiro advento, uma primeira vinda, né? Uma primeira maneira de Ele se revelar para nós em carne, mas Ele tem outra, a chamada parousia, a segunda vinda dele. Nós estamos preparando o caminho para que venha o Senhor, porque esse é o nosso chamado, pregai o Evangelho a toda criatura, é até os confins da terra. Nós temos também um papel parecido com o de João Batista, de sair anunciando a palavra do Senhor e dizendo, eis que vem o Senhor com o seu reino. Só que agora, da vez final, nós também precisamos fazer este papel, e temos feito este papel. Será que nós temos sido verdadeiramente apaixonados pelo Senhor e temos aceitado ser corrigidos pelo Senhor, ou nós estamos sendo acomodados e religiosos? Digo isso para vocês que nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram experiências com o Senhor e ainda assim o trabalhar foi longo. E isso não é um demérito. Veja, o Senhor traz esses exemplos na Bíblia justamente para que nós aprendamos com eles e para que nós entendamos que a nossa visão das pessoas que são santas não é porque a pessoa parou de crescer, ela chegou num status tal que ela não precisa mais crescer. Assim seremos lá na glória, quando formos glorificados, né, pelo Senhor. Mas nós todos estamos sujeitos a crescer. E os santos do Senhor, que estão em processo de santificação, continuam pecando, lutando contra o pecado, mas sujeitos à carne. E vejam só, vou trazer exemplos para vocês. Um exemplo maravilhoso é o exemplo de Sara. Sara, uma mulher de Deus, a esposa de Abraão. Olha só, uma mulher que viu a experiência do Senhor chamar o seu esposo, dizer para o seu esposo que iria levantar uma grande nação. Uma mulher que ouve a promessa do Senhor, né? E o Senhor diz que vai dar a Abraão um filho. E ela é uma mulher estéril, ela já é apresentada assim nas Escrituras. Quando se fala da família de Tera, né, que Tera é o pai de Abraão, se menciona lá os seus 3 filhos e se menciona Abraão dizendo já, ela é estéril. Ela ainda se chamava Sarai naquele momento, né? Sarai, esposa de Abrão, que eles tinham outro nome, né? Abrão era Abraão,
e Sara era Sarai. Eles não conseguiam ter filhos. E agora eles já estavam em idade avançadíssima, na terceira idade, e se dizia que ela iria gerar. Então ela ouve essa promessa do Senhor, ela percebe que os anos estão passando, eles saem de Ur dos Caldeus, eles vão lá para a terra de Arã, lá perto daquilo que hoje a gente conhece como Turquia. Depois que morre Tera, eles descem de novo para a região, aí vão ali para a região de Israel, se instalam ali, e Sara está olhando para aquilo e fala assim: eu tenho uma ideia, eu vou dar uma ajudinha para o Senhor poder cumprir a promessa dele, eu vou dar uma ajudinha. Mas o Senhor pediu alguma ajudinha para ela? Não pediu. Então ela vai afobada, ela tem uma ideia e fala assim: olha, eu tenho uma serva egípcia chamada Agar, e se de repente, olha, o direito do meu tempo diz que se nasce um filho do servo, eu posso adotá-lo para ser meu filho. Então e se eu de repente vou dar uma ajuda para o Senhor? Vou pegar a minha serva, vou fazer minha serva se deitar com meu marido, se nascer um filho dali, pronto, está cumprido o milagre do Senhor. Chegou. E de fato ela faz isso, ela se afoba, ela não recebe nenhuma orientação dessa do Senhor. Ela faz isso, nasce Ismael, e quanto sofrimento vem a partir dessa afobação. E vejam, é porque essa mulher era uma mulher horrenda, que odiava o Senhor? Não, mas ela era uma mulher sendo trabalhada pelo Senhor. E o Senhor continua trabalhando na vida deles. Veja que vem Ismael, o Senhor confirma que Ismael não é o filho da promessa, que dará o filho da promessa. Quando o Senhor traz de novo a confirmação de que trará o filho da promessa, Abraão está com 99 anos. O que Abraão faz? Ele dá risada. Senhor, sou um homem de praticamente 100 anos. Ele dá risada. E aí o Senhor diz: depois é de você mesmo que eu vou tirar a semente. E então, quando Sara ouve Abraão conversando com os seus convidados, a gente já vai parar aqui. Abraão está lá conversando com os seus convidados e está falando que ele terá um filho da promessa. E Sara está lá ouvindo, né? Na porta da tenda. Quando ela ouve que é dela que sairá o filho, ela dá risada também. Eu, velha. Ela tinha 90 anos. Imagina, eu com 90 anos vou ter filhos. E dali surge um confronto entre Abraão e Sara em amor. Abraão a confronta em amor pela risada que ela deu. E para fazer a história longa, curta, nasce de fato o filho da promessa de um homem que já tinha 99 anos quando recebe a confirmação da promessa, e de uma mulher que tinha 90 anos. E vejam, esta história continua tendo repercussões, porque o pecado que eles cometeram antes, na chegada de Ismael, gera muita dor. No final das contas, o Senhor também traz uma palavra positiva, uma palavra para Ismael e para a mãe dele, Agar. O Senhor os consola, os conforta, dá livramento também para eles, mas tudo com muita dor e sofrimento. Veja, o nosso processo com o Senhor, vocês percebem que assim, Sara, ela já não sabia que o Senhor existia? Sabia. Ela e o seu marido já não viviam as coisas do Senhor e as promessas do Senhor já não eram confirmadas? Sim, eram confirmadas. Mas eles estavam aperfeiçoados? Não, eles não estavam aperfeiçoados. E assim nós também precisamos reconhecer que nós precisamos de contínuo aperfeiçoamento no Senhor. Veja, nós não podemos ser aqueles crentes que dizem assim: a partir de agora acho que já cheguei. Agora eu sou maravilhoso. Eu sou, beijo no meu ombro, porque eu sou assim, maravilhoso. Gente, me apaixona por mim mesmo, de tudo tão perfeito que eu sou. Agora eu sou santo. Cuidado, santo, só o Senhor. O Senhor comunica conosco a sua santidade. O Senhor habita em nós, nos conduz, nos guia para que nós saibamos as decisões que tomar, nos traz à memória a palavra dele, a interpretação da palavra dele, mas nós estamos em constante processo de santificação. Vejam, um homem de Deus, Jonas é um homem de Deus. Muitas vezes nós só lembramos de maneira pejorativa do profeta Jonas, né? Profeta Jonas, aquele famoso, da boca do grande peixe. Olha só que processo maravilhoso o Senhor faz ali com Jonas. O Senhor, o Deus imutável, fala assim: você vai sair daqui, você vai lá na capital dos assírios, conhecidos como o povo mais terrível da terra, das penas mais cruéis da terra. Um povo que amava a tortura, um povo, sim, cruel.
E você vai chegar lá na capital deles, eles que afrontam o povo de Israel tantas vezes, e você vai dizer para eles: arrependam-se. E aí, esta é a obra que eu tenho para você. Aí Jonas olha para eles e fala: eu? Que sou de um povo santo? Vou lá na parada LGBTQIA+, da minha época para pregar a palavra do Senhor? Ah, não vou. Não vou. Eles que vão pro inferno. Não vou. Eu? Vou lá na Craco? Lá na Cracolândia? Aquele povo que rouba a gente? Aquele povo que faz da cidade uma cidade perigosa? Aquele povo vagabundo que não quer trabalhar? Eu não, podia levantar e trabalhar, mas não vou mesmo. Não vou. E assim Jonas, como muitos de nós hoje fazemos, quis fugir do Senhor. Então ele falou assim: não, esta obra eu não vou cumprir, porque nós muitas vezes nós queremos negociar com o Senhor, né? Nós nos colocamos e veja assim, querermos negociar com o Senhor pode nos colocar num risco grande de nos colocarmos em posição de Deus. Já pararam para pensar? Porque veja só, se eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas, eu não sei de nada, eu não consigo enxergar sem o que está ali, além desse prédio, eu não consigo enxergar. O Senhor que sabe de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que existe desde sempre, que sempre existirá. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é eterno. E eu quero debater com Ele? Ah, não, Senhor. Não, mas assim não. Ó, eu sou crente, mas assim, ali já é demais. Não, na parada LGBTQIA+, aí já não dá. Aí já é demais para mim. Não, com petista, você vai me mandar onde? Lá no sindicato? Mas não vou pregar a palavra lá. Mas não vou mesmo. Lá não vou mesmo. Vá. Jonas também, naquele momento que ele estava naquele afã, foge. Todos conhecemos a história. No final ele é lançado ao mar, de dentro do navio onde ele está, né? Ele vai para a cidade de Tarsis, é lançado ao mar, o grande peixe o engole. Antes de ele ser engolido, inclusive o texto nos diz que ele desceu, né, até o lugar da morte, né? Foi abraçado pelas algas no fundo do mar. E então, depois de 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, sabemos que ele sai vivo. Das entranhas da morte ele sai vivo. Inclusive esta é uma conexão para com o Senhor, porque Jesus disse que Jesus iria dar o sinal do profeta Jonas, e assim deu, depois de 3 dias e 3 noites, estar nas entranhas da morte. E vejam que Jonas, ele vai então, depois que o Senhor o trata, olha só, ele vai para Nínive, ele vai. Mas ele vai feliz? Não. Ele vai murmurando. Ele olha para a cidade e ele está inconformado. Mas eu vou pregar para esse povo? Ah, não. Eu vou entrar aqui no terreiro de macumba dos meus tempos, uma cidade de terreiro de macumba. Mas não vou. Ah, não é possível. Mas eu sou de um povo santo. Eu sou lá da IBP Butantã, onde nós somos todos santíssimos. Entendeu? Nós somos perfeitos. Eu vou lá no terreiro de macumba. Não é possível. E ele vai e prega. E olha o que acontece. Há arrependimento de pecados. Gente, que obra! Olha que obra que o Senhor faz na cidade do pecado, na grande cidade do pecado do seu tempo, né, que precede a Babilônia, que é o próximo império que vai se levantar e derrubar, inclusive, os assírios. O que acontece? Há arrependimento de pecados. Os idólatras passam a adorar Jeová. Se arrependem dos seus pecados. E o livro termina, e a gente imagina, com Jonas em festa, falando: uau, que obra! Não é assim que termina o livro. Termina com Jonas ainda abatido e murmurando vendo a obra do Senhor. Vocês percebem que mesmo quando o Senhor sabe que nós temos fidelidade a Ele, olha para nós, porque o Senhor sabe todas as coisas, vê que Ele nos capacitou e que estamos conseguindo devolver esta fidelidade a Ele, ainda assim o Senhor sabe que nós precisamos de tratamento e nós precisaremos ser levados para lugares onde não queremos ir e fazer coisas que não queremos fazer, porque assim diz o Senhor que nós façamos. E nós vamos ter que abdicar de coisas que nós acreditamos, coisas culturais. Nós vamos ter que abdicar de maneiras como fomos criados na nossa casa de origem. Nós vamos ter que abdicar de coisas que são tidas como naturais nas nossas profissões. Todo mundo faz, mas você não faz. Mas isso vai me trazer sofrimento, mas eu vou ser perseguido, mas eu não vou ser compreendido, vai colocar em risco minha profissão. Pois então coloque em risco sua profissão. Ué, seu Deus é o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que está em todos os lugares, que é eterno. Confie nele. Confie nele. Nós somos desafiados aqui hoje a dizermos que nós confiamos no Senhor. Confie nele.
Abraça essa palavra que você confessou aqui perante o Senhor nessa manhã. Eu confio no Senhor. Ele vai me honrar, Ele vai me dar livramento. Pois se Ele me chama a fazer uma coisa que é difícil, que eu estou num meio corrompido, e o que eu vou fazer vai escandalizar os ímpios, pois que escandalize. E se houver consequências, eis-me aqui para as consequências, pois meu Deus é maior para me dar livramento, até sobre essas consequências. Vejam só, gente. Olha só, a gente fala dos 12 apóstolos. Todo mundo se lembra o exemplo de fracasso ali, né? Flagrante para todos é Judas Iscariotes. Mas se a gente olha para os outros também, a gente fala só por Deus, hein? Só por Deus. E aí a gente tem que se colocar no lugar, né? Porque eles não são diferentes de nós. Eles não são diferentes de nós. Às vezes a gente pensa, por que o Senhor me escolheu? Né? Porque eu sou... Gente, olha, se eu olho bem para os meus defeitos, eu falo, Senhor, olha, só porque eu confio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, viu? Porque às vezes eu olho para o Senhor, tem uma paciência com defeitos velhos que eu tenho. E que talvez eu já devesse ser tratado. Mas veja, o Senhor nos mostra assim a nossa fraqueza, assim, bem no nosso rosto, justamente para que nós sejamos capazes de adorá-lo, entregando a Ele o perfume que Ele quer, exalando o perfume de Cristo mesmo. Vamos ver o que acontece. Não preciso nem mencionar os casos clássicos que todo mundo lembra, né? Pedro, que nega Jesus 3 vezes, depois de ser tão valentão, mas eu vou com o Senhor até a morte. Bom, naquela mesma noite ali, estava negando o Senhor. Mas tem um caso que é muito enigmático e que ele serve para nós, porque nós, principalmente nós com as influências que temos do neopentecostalismo de hoje, das igrejas novas, nós tendemos a ser o ver para crer. Todos acho que já sabem de quem eu estou falando. Chamado Tomé o Incrédulo. Eu não gosto de chamá-lo de Tomé o Incrédulo, porque ele é o primeiro que reconhece que o Senhor é Deus ali, flagrantemente, né? Mas veja só, vocês já se viram nessa situação em que o Senhor está falando para você, creia nisso aqui que eu vou fazer, e você fala, não parece que vai acontecer, hein? Sabe aquela coisa meio... Imagine Noé no seu tempo, né? Vai cair uma grande tempestade que vai varrer a terra. Olha para o céu e fala, nossa, mas não parece, né? Já esteve nessa situação do Senhor mandando você fazer alguma coisa que você não consegue enxergar o concreto, mas que você precisa dar aquele salto de fé, de cabeça, porque assim disse o Senhor para você? Esse é o caso também dos apóstolos ali com Cristo ressurrecto. Vejam, Tomé é o último a ver. Então, imagine a situação dele, né? Parece Maria Madalena e as outras mulheres dizendo que viram o Senhor. Vimos o Senhor! Aí aparece Cleopas e o outro discípulo. Vimos o Senhor! Aparece Pedro dizendo. Vimos o Senhor! Depois todos que estavam no cenáculo, vimos o Senhor! E só ele que não viu. Não, se eu não ver... Assim, não, eu creio, claro que eu creio. Eu, meu Senhor. Eu creio, mas quero lá botar o dedo. Se eu não botar o dedo na chaga, não tenho certeza se o que vocês estão falando é assim mesmo. Você já ouviu uma palavra que o seu coração rejeitou? Uma palavra de Deus que o seu coração rejeitou? Sabe quando você está sentado no culto? É tão gostoso quando o culto fala de coisas que a gente está acertando, né? É muito bom. Oh, Senhor, obrigado por confirmar que eu estou no caminho certo. Ai, que bênção. Mas tem dia que o culto, ele é para nos confrontar ali e dizer, você está no caminho errado. Envergonhe-se. Confesse os seus pecados. E você está ali naquela posição e você rejeita aquela palavra. Você fala, não, mas não deve ser assim. Não é possível, não deve ser assim. Não deve ser assim. Eu passei por isso uma vez, quando eu perseguia a minha carreira acadêmica assim, de uma maneira idólatra. E o Senhor precisou revelar isso para mim. Você idolatra a sua vida acadêmica. E eu persegui a minha vida acadêmica de uma maneira assim que era, inclusive, até hoje eu ainda tenho as consequências disso. Eu era magrinho, todo preocupado com o meu corpo e tudo mais. E ali, naquele momento, eu falava assim, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de comer bem, não dá mais tempo de cuidar do meu... Não dá mais tempo de dormir. Pois então eu largo mão do sono, eu largo mão da boa comida, eu largo mão da atividade física. Gente, se isso não é idolatria, o que é idolatria? Tinha virado meu Deus. A academia tinha virado meu Deus. Era o meu Deus. E o Senhor estava ali tentando falar comigo e eu rejeitava o Senhor na palavra do Senhor. Várias vezes eu pedia a palavra do Senhor, aí todas as palavras do Senhor que vinham para mim era: derrubarei o soberbo do alto lugar. Eu falava, não, eu devo ter pego a palavra errada, não é para mim.
Aí o Senhor vinha e mandava outra palavra para mim. Falava assim: olha só, Deus odeia o pecado. Mas eu sou santo, eu estou aqui, eu estou jejuando, eu estou fazendo as coisas. Não é possível. Eu estou levando a palavra lá. Gente, se não for eu lá, quem vai levar a palavra para aquela gente? Porque o único que levanta lá para defender a Bíblia sou eu. Imagina, está errado. Não é isso. Aí ia para o culto, palavra do Senhor: não serás liberto desta dívida até pagares o último centavo. Não, não é para mim. Não pode ser para mim. Eu rejeitei todas as palavras do Senhor. O Senhor mandou todas as palavras, eu rejeitei todas. Porque eu estava tão cego na minha própria opinião, que a minha própria opinião, sem que eu tivesse percebido, olha só que brecha foi essa que eu abri na minha vida, que sem que eu tivesse percebido, a minha própria opinião sobre as coisas tinha ficado mais importante que a opinião de Deus. E eu estava tão cego que eu estava arrastando Deus para a minha própria opinião. E quando ele estava dizendo que não era assim, eu estava falando: não, está errado. Sua opinião é essa aqui, ó. Eu sei que eu estou abrindo aqui a Bíblia, eu estou interpretando assim, sua opinião é assim. E não é exatamente o que os levitas fizeram? Será mesmo, gente, que os levitas estavam assim, de propósito, falando assim: agora nós somos todos adoradores satânicos, a gente vai perverter isso aqui, fingir que está adorando ao Senhor e fazer uma coisa diferente? Será que foi assim? Que não é isso que a Bíblia conta. Veja, eles eram homens que estavam cegos nas suas próprias opiniões sobre o Senhor. Eles estavam num ponto que eles falavam assim: eu não preciso mais ser corrigido, eu não preciso mais ser aperfeiçoado, eu cheguei, é assim, eu sou o dono da verdade. Agora eu já sei tudo, eu não tenho nada mais para aprender. Eu não tenho nada mais para aprender. Se alguém fala diferente do que eu penso, está errado. Porque agora eu já cheguei neste ponto. Vocês percebem que grande risco nós corremos quando nós achamos que nós somos tão crentes, tão santos, que nós não devemos mais ser corrigidos e aperfeiçoados e ensinados e discipulados? Porque veja, até para o discipulador é necessário haver um outro discipulador. Vocês entendem? É necessário haver sujeição. E isso nos leva ao nosso segundo versículo. Porque lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus, no que a gente não sabe quem é, né? Tem muito debate sobre quem é, nem vou entrar nessa polêmica aqui. Eu acho pessoalmente que é Tito, o autor. Mas enfim, cada um tem a sua opinião. Abriu a polêmica. Abriu a polêmica. Eita, eu acho que é Tito. E aí, a gente vê ali no final: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para quem que ele está escrevendo isso, gente? Para quem já leu Hebreus, Hebreus é uma carta tão maravilhosa. Ela é assim, ela é uma aula profunda de tudo que o Senhor fez ao longo de toda a história. Repassa assim a história lá desde o comecinho. E aí vai batendo item a item. Ei, vocês que são judeus e que acham que, olha, Jesus não é para vocês, ou que estão achando que tem alguma coisa errada, porque está muito difícil seguir Jesus, está com perseguição, está muito complicado. Não, deve estar errado, não é possível que agora que veio o Messias vai ser tão difícil, vai ter tanta luta. E aí ele começa a explicar várias coisas. E entre as várias coisas que ele explica, e isso é muito importante para nós, olha só. O Senhor mudou, o Deus do Antigo Testamento era um, e o do Novo Testamento é outro. Cuidado, hein, para não cair nessa falácia, hein? Disse muito por aí no mundo secular, né? Parece que são dois deuses diferentes. O do Antigo Testamento tem um jeito, do Novo Testamento tem outro. Mentira! Mentira! Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É o mesmo mesmíssimo. E o autor de Hebreus, o que ele está fazendo? Provando isso. Ele está provando isso. Veja, essa mesma falácia dos nossos tempos hoje, que a gente ouve, né, em debates em televisão, às vezes tem pessoas de televisão: nossa, o Deus era o Deus punidor, depois é o Deus da graça, né? É o mesmo Deus que tinha graça e punia, e que hoje também tem graça e também pune. É o mesmo Deus. A aliança é diferente. A aliança é diferente. Então hoje você não precisa mais ser judeu, e ele também isso já tinha avisado antes. Não foi surpresa quando aconteceu, que já estava avisado que haveria uma nova aliança. E olha só, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é imutável, mas nós precisamos nos submeter à autoridade dele, aceitando sermos nós mudados, para que sejamos mais parecidos com ele, que nunca mudou. O que está errado? E aí você está ali no final, olha só, gente, capítulo 13 é o final, acabou a carta aos Hebreus, é ali, acaba ali. E o que ele está chamando a atenção ali? Várias coisas
em que a igreja estava falhando. Israel tinha falhado e agora no Novo Testamento, na nova aliança, ou seja, nós aqui da igreja, estávamos falhando ali naquele tempo. Será que nós estamos perfeitos nessas coisas? Vamos lembrar algumas coisas que ele fala ali. Antes de chegar nesse versículo, que é o 8º, ele fala de algumas coisas. Ele fala assim, olha, vocês precisam permanecer no amor fraternal. Será que nós temos um amor fraternal legítimo e verdadeiro? Ou será que a gente é da boca para fora? Sabe, vocês já se pegaram? Porque eu já me peguei assim. Sabe quando você fala assim, eu quero ir no culto, quero ir naquele horário que ninguém me conhece, porque eu não quero nem ter que falar com ninguém, não quero ter que dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, quero entrar lá, sentar, esquentar a cadeira com meu bumbum, falar, cumprir minha obrigação, sair, pronto, está resolvido, eu não quero ter que falar, eu não quero ter que ouvir pedido de ajuda de alguém, também não quero pedir ajuda para ninguém, não quero ficar no meu casulo, me deixa no meu casulo. Mas veja, amor é sacrificial. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Veja, o amor exige bilateralidade. Precisa ter outra pessoa, tem que ter outro. Aí você consegue exercer o amor como Cristo o exerceu. E veja, o amor fraternal não estava indo bem. Sabe outra coisa que não estava indo bem? Hospitalidade. Lembrai-vos da hospitalidade. Diz o autor de Hebreus, antes de entrar nesse versículo, de Jesus Cristo é o mesmo. Será que nós somos hospitaleiros de verdade? Eu tive um prazer, eu e minha casa, nós fomos muito alcançados aqui, nessa última semana, por vários de vocês. Muitos oraram por nós, muitos receberam os meus filhos em casa, muitos mandaram mensagem, muitos eu sei que silenciosamente, não estavam lá silenciosamente com seus joelhos dobrados dentro do quarto. E veja, todas estas coisas são maravilhosas porque elas demonstram amor. Mas às vezes nós precisamos também nos sujeitar a pedir. Eu e meu irmão Robson conversando uma vez, a gente estava falando sobre isso, né? Às vezes o Senhor nos trabalha, eu e Robson nos identificamos isso, o Senhor nos trabalha nos dobrando para que nós vamos até o outro para pedir. Eu sou alguém que não gosta de pedir, mas nós somos crentes, nós temos que gostar de pedir. Nós temos de gostar de viver em comunidade. Nós temos que gostar de estar neste papel de reconhecer assim, veja, eu tenho esta fragilidade, por favor, me ajude na minha fragilidade. E assim nós vamos socorrendo-nos uns aos outros. E veja só, o povo de Deus, já depois de Jesus tendo vindo, era um povo que não estava mais hospitaleiro. Hospitalidade é o que? É receber, e receber bem a pessoa que tem uma necessidade. Às vezes não é nem uma necessidade, tem uma vontade de estar com você. Isso é ser hospitaleiro. Não estava indo bem a igreja. Você está sendo trabalhado para ser hospitaleiro? Ou você prefere entrar escondidinho, assistir culto escondidinho e dar aquela fugida para não ter que conviver com nenhum dos irmãos? Porque dá trabalho conviver com os irmãos, né, gente? Nós temos defeito. Nós temos defeito. Você concorda que dá trabalho? Que nós vamos ver o melhor, mas nós vamos ver o que não é tão bom também dos irmãos. E dá trabalho. Mas o Senhor nos santifica assim. O Senhor nos santifica para que o outro tenha paciência conosco com os nossos defeitos. E acredite, você tem defeitos, viu? Você tem. É difícil conviver com alguns dos seus defeitos. Acredite, com alguns dos seus defeitos é difícil conviver. E veja, seja hospitaleiro, mostre-se, permita que o irmão veja os seus defeitos e que possa dizer para você em amor, você precisa mudar. Não está legal aqui. Permita-se, sujeite-se. Vê como o Senhor santifica a igreja nesse trabalho coletivo. Sabe outra coisa que estava ruim? A igreja estava vivendo na sua panelinha, no seu clubinho. Aqui é o clubinho dos crentes. Deixa o mundo para lá, que é o clube dos crentes. Lá fora tem os maltratados. Lá fora tem os encarcerados. Os que precisam de socorro. Mas está tão bom aqui no clube dos crentes, não está? Vamos fazer um clubinho fechado? Só de crente. Não é para isso que a gente foi chamado? Para ser um clubinho de crente? Ou nós somos chamados, e o Senhor fala expressamente, você é sal da terra. Vá sal da terra lá fora. Você é a luz do mundo. Vai lá nas trevas iluminar. Vai você iluminar lá no mundo. Veja. Mas olha assim, presidiário não dá, né, gente? Poxa vida. Tem gente ali que fez coisas horríveis com crianças. Violou crianças. Não dá, né? Esse não dá. Esse não dá. Dá sim. Dá sim. Vá lá. Porque o Senhor pode fazer a luz dele raiar até para esse. Não, o cara que era homicida, o cara que maltratava mulheres, matava mulheres em série, não é possível. Esse não dá. Fulano que matou própria mãe e pai. Dá sim.
Você precisa ser sal e luz também nesses ambientes. A Epístola aos Hebreus, antes de falar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, diz: não vos esqueçais dos encarcerados, e dos maltratados. O casamento. O casamento precisa ser tido em alta conta entre nós. A palavra que em geral é usada na versão Almeida Revista e Corrigida e também na Almeida Corrigida e Fiel é venerai. Venerai o casamento e o leito matrimonial sem mácula. Veja só, a instituição da família. Essa parece ser mais fácil para nós, né? Valorizar, nos posicionarmos em relação à família. Até politicamente, né? Surgiu um grande debate político no Brasil que envolve a defesa da família. Então esse parece ser um pouco mais fácil para nós. Mas veja só, nós precisamos olhar com detalhe, porque a parte do matrimônio é uma coisa, mas o leito matrimonial sem mácula, o que está sendo dito ali? Que mesmo você que foi solteiro ou que é solteiro, você vai viver em santidade, aguardando o dia deste leito matrimonial sem mácula. Porque você é santo. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. E portanto, você só vai conhecer ser uma só carne quando você estiver dentro da instituição do casamento. E se você não estiver nunca nessa instituição, isso não é para você. É simples assim. Isso não é para você. Leito matrimonial é só para matrimônio. Se não é matrimônio, este leito é proibido. Simples assim. E nós valorizamos a família, mas nós valorizamos a família sempre com aquela brecha, né? Mas mais. E tem uma outra coisa, e é a mais difícil na minha opinião. Das 5 coisas que ele chama a atenção no capítulo 13 de Hebreus, o autor de Hebreus, antes de falar que Jesus Cristo é o mesmo, ele fala que nós devemos ter costumes sem avareza. E aí ele diz que nós devemos nos contentar. O que será que isso tem a ver com a identidade eterna de Cristo? Do imutável Cristo, do nosso Deus que nunca muda. Porque veja só, é muito fácil eu dizer da boca para fora, como eu tenho certeza que Tomé dizia, tenho certeza que Sara, antes de ter o nome mudado, que ainda era Sarai, dizia, eu tenho certeza que Jonas dizia: este é meu Deus e confio nele. Confio nele, mas não estou satisfeito com o que ele me dá. Tem uma coisa errada aí. Eu confio nele, mas eu estou infeliz com ele, estou bicudo com ele. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo um pedido que ele não me atende. Entra ano, sai ano, sabe aquele pedido velho? Ele não me atende. Então eu estou bicudo com ele. Mas espera aí. Mas se eu confio que ele sabe todas as coisas, que ele é imutável, então ele sabe todas as coisas, ele é eterno, ele pode todas as coisas, e ainda assim, ele que está em todos os lugares, escolheu não me dar, ele não sabe o que ele está fazendo? Ele sabe ou ele não sabe o que ele está fazendo? Porque se ele sabe o que ele está fazendo, por que é que eu vou viver sem contentamento? E aí, depois de falar tudo isso, o autor diz: porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Será que nós estamos de bom grado querendo nos sujeitar a essas coisas? Porque depois, primeiro ele diz tudo isso, aí ele chega no versículo 8 que a gente leu, e aí ele continua dizendo outras coisas. Ei, comunidade, sujeitem-se a seus pastores. Sujeitem-se, porque olha só, eu levanto os pastores para que eles depois deem conta de cada uma das vidas de vocês, viu? Vocês são responsabilidade dos pastores. Vai ser cobrada a conta dos pastores. Aí o pastor te traz uma palavra. Aqui, ou seja, ele está sendo usado pelo Senhor de uma maneira concreta para te trazer uma palavra. E você recusa? Eu não estou falando aqui que eu devo achar que é bendito o homem que confia em outro homem. Não é disso que eu estou falando. Veja, ninguém está pedindo que alguém aqui deixe de ser bereano, abrir a palavra e checar o que está escrito lá. Mas o Senhor levanta assim pastores. Glórias a Deus que o Senhor levanta. Glórias a Deus que temos um pastor aqui que tem se dedicado a ter paciência com os nossos defeitos, para que nós possamos ser moldados naquilo que ainda não fomos moldados. Vocês entendem? E a palavra ali termina, vai indo caminhando para o final de Hebreus, dizendo assim: vocês precisam de sujeição e obediência. Vocês precisam de comunicação, de beneficência. Vocês precisam de sujeição, porque vocês precisam ser transformados.
E eu quero concluir aqui, relembrando para vocês, quando o Senhor fala dos ministérios, que é lindo falar dos dons e ministérios, né? Lembra que em Efésios o Senhor fala dos ministérios? O pastor lembrou aqui que tivemos um curso de Efésios. Vocês se lembram que a Epístola aos Efésios, ela nos conta no capítulo 4 para que servem os ministérios? Para que eles servem? Para que a gente tem apóstolo, evangelista, pastor, profeta? Para que a gente tem isso? Doutor na palavra, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, até que nós cheguemos à maturidade espiritual. Se nós nos colocamos em uma posição arrogante de que eu já estou maduro, eu já sou maduro, eu não preciso mudar, eu estou afrontando ao Deus imutável. Porque o reconhecer que Ele é imutável é também reconhecer que eu preciso continuar caminhando para chegar mais e mais e mais perto de quem Ele é, para refletir mais e mais e mais quem Ele é. Porque veja, tem um provérbio que está lá em Provérbios 4:18, que ele diz assim: o caminho, ou a vereda nas versões mais antigas, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. A aurora é uma palavra que a gente usa pouco hoje, né? Do amanhecer. Sabe a luz do amanhecer? O sol começa a raiar, você vai vendo o sol, você vai vendo primeiro sinais de que o sol está nascendo, né? Antes de você ver o sol, você vai vendo sinais de que ele está nascendo. Eu não preciso nem ver, eu posso só sentir. Eu não preciso nem ver. Eu sinto que o dia vai ficando mais quente. É uma experiência de sentir na minha pele. E o que vai acontecendo quando eu vou chegando ao meio-dia? Ele vai brilhando mais e mais. E aí olha o que o provérbio diz: até ser dia perfeito. Se eu acho que eu não tenho mais nada que mudar, é porque eu entendo que eu já sou perfeito. Então você entende que você já está em ponto de ser glorificado, você já é o equivalente ao glorificado que você será no futuro? Então Deus mentiu? Ele mentiu quando Ele disse que você ainda será glorificado? E que só quando você estiver glorificado, lá sim você estará imune ao pecado, imune à morte, imune ao sofrimento. Você já chegou nesse ponto? Então Deus está mentindo? O Deus imutável que está mentindo e você que está falando a verdade? Nós precisamos nos sujeitar a ser mudados. Esta é a contrapartida, esse é o outro lado da moeda. Ele é imutável e nós precisamos aceitar sermos mudados constantemente. E assim a gente termina a palavra de hoje. Eu passo a palavra para o pastor Tarcísio.